Hoje eu vou falar sobre um livro muito legal, Casai-vos Bem, do Padre Luigi Chiavarino. Esse daqui é da editora Santa Cruz, eu não sei se outra editora editou este livro, mas o Padre Luigi Chiavarino ele tem dois outros livros nessa mesma dinâmica, Comungai Bem e Confessai-vos Bem. Livros que eu pretendo ler, infelizmente ainda não li, mas se o bom Deus permitir, irei ler e trazer aqui pro canal. E esse livro, Casai-vos Bem, ele é muito bom e muito propício para aqueles que estão próximos de casar. Eu fui um pouco afobada, né? Porque eu não tenho nem pretensão, mas não tenho nem. No caso, eu não tenho nem data prevista, não tenho nada. Então eu fui um pouco apressada. Mas é bom para aqueles que são noivos, né? Para quem tá no caminho de casar, já conheceu alguma pessoa, já tem as condições necessárias para tal. E o padre, ele fez esse livrinho de forma muito genial. E por quê? Porque ele é todo dialogado. Por que o catecismo é tão rápido de ler? Porque tem formato de perguntas e respostas, né? Então você vai lendo a pergunta, lê a resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. E você vai devorando aquilo e absorvendo o conteúdo muito rápido e fica muito fácil de entender. Então, é justamente isso que o padre pensou para fazer esse livro e os outros dois, que são nesse mesmo modelo e, portanto, devem ser incríveis. E é por isso que eu quero ler, porque esse livro me cativou. Então eu acho que os outros irão me cativar também. Esse livro aqui, ele vai tratar do matrimônio, né, do sacramento do matrimônio, de forma muito leve, de forma muito agradável e de forma católica. Então tem a leveza, né, a delicadeza que o assunto exige e que também a absorção do conteúdo exige, porque um assunto tão denso é bom que seja diluído um pouco para que os noivos, né, leigos, consigam beber e absorver bem o conteúdo. Mas também com a firmeza da doutrina católica necessária para que não hajam erros. Porque hoje em dia, um dos sacramentos menos entendidos é o do matrimônio. Porque acham que, porque o amor entre os esposos é porque você quer passar o resto da vida com alguém. Gente, o matrimônio é um contrato. E não é só um contrato civil e social, é um contrato divino. Porque você faz perante Deus. E ele é indissolúvel. Ele só se rompe com a morte de um dos cônjuges. Então, é coisa séria. E a gente tá tratando como se fosse besteira. Por isso que todo mundo tá se divorciando, tá casando errado, com gente assim, moralmente ruim. E aí ele nos explica por que isso acontece, como escolher bem um cônjuge e o que fazer quando você já tem essa pessoa. Então, quais são os capítulos desse livrinho, né? Que é extremamente divertido, por sinal. Eu dei umas boas risadas lendo esse livro, porque tem muitas histórias também, o que nos auxilia a absorver o conteúdo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ler São Francisco de Sales, né? O Santo Afonso Maria de Ligório faz isso também. Os santos tendem a se utilizar deste recurso tão incrível de contar histórias. Então, para nos assustar, às vezes, ou para nos incentivar no caminho da virtude. Ou os dois simultaneamente, porque quando a gente se assusta, a gente quer, não, eu tenho que viver certo, eu tenho que viver certo. Então, é justamente isso que muitos sacerdotes e santos utilizam, né? Esse recurso de contar histórias para lembrarmos delas e não cometer os mesmos erros ou fazer as mesmas coisas. Bem, quais que são os capítulos deste livrinho, né? Aliás, editora Santa Cruz, sempre muito boa, né? Material de qualidade. A única coisa que eu falaria desse livro é que me incomodou o fato de que ele tem alguns erros de ortografia que às vezes me incomodaram bastante, porque foram relativamente numerosos. Mas não há problema, porque não me fez truncar a leitura. E pra mim o problema é truncar a leitura. Ser tão ruim de ortografia ao ponto de eu ficar, eita, tô tentando ler, mas eu trunco, entendeu? Eu pauso a leitura porque eu não tô entendendo o que queria dizer. Então, cá está o sumário. O prefácio, aliás, está aqui atrás, tá? Se vocês quiserem ler o prefácio do livro, é só vocês irem no site da Santa Cruz e ver o verso e ler o prefácio, que é justamente o autor apresentando seu livro, que é muito bom. Aí tem 3 núpcias infelizes. Já começa botando medo. É bom isso, sabe? Matrimônios com mau êxito. Causas dos fracassos matrimoniais. E aí aqui nesse capítulo ele vai dizer que as paixões exercem uma boa parcela do motivo pelo qual as pessoas casam mal.
Não só falta de compreensão sobre o que é o sacramento do matrimônio e falta de preparação para recebê-lo, mas também pelas paixões. Porque quando você está apaixonado por uma pessoa, você fica completamente cego pelos defeitos dela. E talvez isso não... Na verdade, isso é um problema, sempre é um problema, mas eu digo, pode não ser um problema grave no casamento. Mas se a pessoa tiver falhas morais graves, aí vai ser um problema sim, porque você casou bem errado. E ele quer justamente nos impedir de casar errado. Mas onde encontrar? Outro capítulo, né? Que ele fala onde encontrar o seu cônjuge, futuro cônjuge. E ele vem com uma das partes mais valiosas do livro. Qualidades do noivo, defeitos do noivo, patrimônio e dote. Aí vem a parte da noiva, né? Beleza da noiva, gênio e qualidades da noiva, perigos da vaidade, laboriosa e asseada. Então, nesses capítulos, ele vai falar o que procurar e o que evitar. Então, assim, essa parte do que evitar é muito boa e muito clara. Porque você vê que todas as pessoas têm defeitos. Isso é claro, todo mundo tem defeitos. E alguns podem até ser, né, muito ruins. Mas é importante que eles não sejam falhas morais graves. Como, tipo, um homem preguiçoso, né, que não trabalha. Isso é uma falha moral grave. Porque como que um homem preguiçoso, que não trabalha, vai ser um pai de família e provedor de uma casa? Ou uma mulher insubmissa, que não tem pretensão nenhuma de se submeter ao próprio marido. Isso daí não vai dar bom, não. Então ele vai nos ensinando assim, evite isso, meu filho. Porque é padre e discípulo. Então é em formato dialogado. O discípulo vai falando as coisas pro padre, fazendo as perguntas, e o padre vai respondendo. É como que um diálogo mesmo. Isso é muito bom. Então, vamos para o matrimônio em si. Matrimônio, sonho de amor, preparativos, família numerosa. Esse é o meu capítulo favorito. Aliás, eu já li aqui no meu canal. Se você quiser, procura aí. Tá escrito Família Numerosa. Casai-vos bem, Padre Luiz de Chiavarino. Tá no meu canal. É muito bonito esse capítulo. Desculpas e pretextos. Inimigos da castidade. Esse também, desculpas e pretextos, é muito bom. Porque trata das desculpas e pretextos de pessoas que não querem seguir a vida matrimonial plenamente. Porque o fim do matrimônio é a geração e criação da prole, certo? Então, por isso até que a igreja ordena a abertura à vida. E é totalmente ilícito e sempre vai ser pecado mortal usar anticoncepcional. Porque o objetivo do matrimônio é a geração da prole. E quando você impede a geração da prole profanando o ato conjugal, você está cometendo um pecado grave. Então, ele fala assim, esse é o matrimônio. Take it or leave it. Você quer o matrimônio, então sofra todas as consequências. Sim, vai ser penoso, sim, vai ser difícil, mas o que nessa vida não custa? O que nessa vida não é difícil? Você quer ter dificuldades fazendo a vontade de Deus ou você quer ter dificuldades fazendo a vontade do demônio? Inimigos da castidade. Ninho de amor. Uma palavra amiga com as moças e noivas. Educação da prole. Grave responsabilidade. Apelo e encorajamento aos moços. Duas palavrinhas às moças. Oposição dos pais. Noras, sogras e cunhadas. Extravagâncias. Baile, viagem de núpcias. Esse é o último capítulo. Então é muito bom, muito bom. E assim, o que eu mais gosto desse livro é a abundância de exemplos. Então, ele vai falando uma coisa e ele vai logo com uma história para exemplificar o que ele tá falando. De uma consequência de um matrimônio ruim, ou, enfim, coisas que ele vai citando. São muitas coisas mesmo, então eu não consigo nem pensar em como falar pra vocês sem estragar a experiência do livro. Mas, realmente, é muito bonito. E eu vou ler um trecho aqui muito importante, né? Ele fala muito da familiaridade excessiva também, como isso acaba com um relacionamento, um namoro, né? E ele fala assim: por isso, os namorados e noivos se esforcem por manterem suas relações grande respeito recíproco, que será sempre indício de almas bem educadas e nobres. Se vierem a perder este respeito, perderão ao mesmo tempo a mútua veneração, e acabarão por se entregar a uma liberdade licenciosa em seus procedimentos e em suas palavras. Daí caem facilmente em leviandades e trivialidades,
com perda recíproca de estima e afeto sincero. E o caminho não é breve. Daí para chegar às ofensas, às rupturas e outras coisas inconfessáveis que dificilmente cicatrizam. Então, ele fala desses excessos, né, principalmente do namoro, desses namorados, assim, que falam tudo um pro outro e acabam por mostrar demais os próprios defeitos e ficam muito próximos e grudados. Gente, isso não é um namoro católico. Isso não é um namoro católico, muito pelo contrário. Piora tudo. O namoro precisa de um certo mistério, porque aí vai chegar no casamento e aí você vai descobrir realmente as pequenas falhas da pessoa, mas aí você vai descobrindo o tempo todo as pequenas falhas da pessoa, você vai perdendo respeito por ela. É justamente isso que ele tá falando. Familiaridade excessiva gera desprezo. Isso tá na imitação de Cristo. É difícil. É difícil, mas com mútuo respeito, como ele está falando aqui, não dá errado não. E aí, ele... Nossa, é muito bom. Ele fala da educação de filhos também. Eu tô vendo os meus destaques, tá, gente? Então ele fala, observai bem. Quando e como vossos filhos perdem o amor à igreja, à oração e aos sacramentos? Quando começam a rezar mal, a perder o respeito ao lugar santo e a aproximar-se dos sacramentos da confissão e da comunhão com indiferença e sem respeito. E aí ele vai falando que nós, no caso, nós não, eu não sou mãe ainda, mas os pais devem educar os filhos mostrando exemplo, né? Eles rezam, eles têm reverência aos santos sacramentos e sempre cuidar para que esse respeito não se perca. Então, tem... Meu Deus, é muito bom esse livro. Eu tô lembrando aqui da minha experiência de leitura. Eu não posso ficar lendo demais, porque eu vou ficar lendo aqui no vídeo e eu preciso terminar o vídeo. Mas, gente, leiam o livro. Tem uma linguagem relativamente simples, tem umas palavras difíceis, mas nada que um dicionário não resolva, né? Um dicionário virtual. Então, leiam. O Padre Luigi Chiavarino escreve muito bem e trata de assuntos extremamente complexos com maestria e leveza, que é justamente o que todo mundo precisa. Leiam, casai-vos bem. E casem-se bem. Se esta for a via que você for seguir.